A proposta apresentada pelo governo de transição acaba em 4 anos, com que a reforma da Previdência deveria economizar em 10. Prevaleceu a pior ideia. Lula quer quase 200 bilhões de reais por ano, fora dos limites dos gastos e sem prazo definido. O cheque em branco vai sair caro. A expectativa pela redução dos juros a partir de meados do ano que vem saiu do cenário. A taxa dos contratos de janeiro de 2024 fechou em 14%, acima da atual Selic. A escolha por aumentar investimento público para atrair o privado, com custo ou uso de 40% das receitas, também assusta. Com juros mais altos, pelo risco de financiar o Brasil, o capital costuma estacionar no título público, não vai para a economia real, como já aconteceu no Brasil. Com gastos liberados sem regra fiscal, a dívida pública deve subir rapidamente. O plano de Lula transforma necessidades reais em risco e incerteza. Quando ele diz que vai pegar um país pior do que ele pegou em 2002, não é bem assim. Em 2003, o Brasil corria risco cambial, corria risco monetário. Hoje, não corremos mais risco cambial, não corremos risco monetário, porque temos um Banco Central independente, mas naquilo que é mais frágil, que é a política fiscal, essa sim, está pior do que em 2003 e está pior do que o do governo passado, e é exatamente onde Lula insiste em errar, Priscila. Ele falou, vai cair bolsa, vai aumentar o dólar, paciência. Temos que cumprir a meta de inflação, sim, mas temos que ter meta de crescimento. Falou que isso é por causa dos especuladores, esse movimento que acontece no mercado. E aí o que a gente vem falando aqui, né, Thaís? Que o que todos os economistas dizem é que social e fiscal caminham juntos. Não existe investimento em social, benefícios sociais, se as contas públicas não estiverem ajustadas. Em que ele voltou a criticar o teto de gastos, disse que se a bolsa subir, o dólar cair, paciência, que o país escolheu tirar dinheiro da educação e da saúde para pagar juro para banqueiro e para especuladores. Como nós falamos aqui no Money na semana passada, o mercado financeiro é sim um lugar de especuladores, mas é também um lugar de milhões de brasileiros que passaram a fazer os seus investimentos, financiando a economia real, financiando empresas, comprando ações, participando do mercado de capitais. Então é uma leitura obtusa do que está acontecendo, é uma leitura obtusa dos riscos e dos efeitos que podem ser provocados se o país embarcar numa aventura fiscal irresponsável. Ontem, as taxas de juros dos contratos futuros já fizeram desaparecer a possibilidade do Banco Central começar a reduzir os juros no ano que vem. Quer dizer, todo o esforço monetário, todo o esforço do aperto monetário feito para controlar a inflação e ano que vem conseguir começar a baixar os juros, esse já sai do cenário. A reação hoje na curva de juros deve vir com mais uma pancada, Priscila, exatamente calculando quanto vai custar financiar este Estado que Lula quer sem responsabilidade fiscal. Juros altos são ruins para a Bolsa, isso é muito claro, né? Mas afeta também a economia real. Juros altos inibem os investimentos, inibem investimentos de empresas e a economia real. E isso, na ponta, acaba levando também a mais inflação. Se a gente tem uma percepção de risco maior do país, de descontrole das contas públicas, isso se reverte em saída de capital do país, o dólar sobe, a inflação se mantém alta. Com a inflação se mantendo alta, esse é o pior cenário que a gente pode ter, um cenário de inflação alta, de juros altos, isso prejudica a economia, inclusive gera desemprego. Então, que se juros degringolarem, se também a inflação se mantiver alta, ele não vai conseguir fazer nenhum projeto social, porque a inflação alta é um imposto que prejudica justamente a população mais pobre, né? Então... dos motivos da reação do mercado foi exatamente a quantidade de pessoas que já passa a compor a equipe de transição. Isso preocupa por uma questão de desorganização ou ineficiência para fazer essa transição. O Brasil precisa mudar a cultura do gasto brasileiro. Não dá mais para a gente aceitar a imposição ou a superposição de políticas públicas que não funcionam mais e custam muito caro. Uai, seu app de vídeos curtos.